Que felicidade, queridos, estar aqui na presença de vocês. Aprove a Deus, né, irmãs, que estivéssemos aqui hoje. Glória a Deus por este convite. Dou glória a Deus pelos corações como terra fértil que está aqui. Como o meu coração estava como uma terra fértil quando o Senhor estava ministrando a mim. E a gente estava ali fazendo os esboços dessa ministração. Porque eu e você sabemos que antes de trazer a palavra, ela chega no nosso coração. E ela já chega transformando. E muitas vezes constrangendo, viu, irmãos? Muitas vezes nos constrangendo, trazendo conserto, apertando alguns parafusos, mas em amor. O amor de Deus transbordando no ensino da palavra. Amém, glória a Deus. Eu queria me apresentar, eu sou Ellen Yasaki, sou mãe, sou esposa, congrego lá no Ministério Verbo da Vida na sede e estamos envolvidos nesse tempo de crescimento, de promover o ID do Senhor. Estou grata pela presença dos pastores aqui, um casal pastoral abençoado, que assumiram essa responsabilidade de trazer luz e sal para este bairro. Eu creio e declaro essa igreja lotada. Eu creio e declaro pessoas recebendo a palavra e tendo esse desejo, pastores, de não só estarem como ouvintes, mas de pegarem junto, de conduzirem outras pessoas à salvação. Glória a Deus, fiquei muito feliz em ver todo o propósito que os senhores já têm no coração de vocês para alcançar as crianças do bairro. Essas coisas são pérolas que o Senhor já coloca nos corações, não é de graça. Ele sabe que vai alcançar pessoinhas, e essas pessoinhas vão alcançar os pais, os familiares. Deus tem grandes coisas para fazer por nós nesses últimos tempos. E o Portal Sudoeste está incluído nesse tempo. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, há algum tempo, né, eu soube que estaria aqui com vocês. E o Senhor trouxe uma palavra. E eu disse, é isso mesmo, Pai. Mas agora, durante esse tempo de louvor, me confirmou que é isso mesmo, meus irmãos. O ensinamento para crescermos espiritualmente. Quantos sabem que estamos nos últimos tempos? Quantos percebem que as coisas estão aceleradas? Que o que a gente fazia em casa, em pouco tempo, quando você olha para o relógio, já deu 1 hora, já é meio-dia, não sei, já está na hora de buscar as crianças na escola. Ei, meu irmão, isso não é natural. Isso é espiritual. Isso é a palavra se cumprindo. Que nos últimos tempos as coisas seriam abreviadas. E é isso que eu e você estamos vivendo. E como nós cantamos aqui no louvor, nós escolhemos a melhor parte. Eu escolhi a boa parte, você escolheu a boa parte de estar aqui, se fortalecendo, se alimentando da palavra para enfrentar uma semana acelerada. Mas nós estaremos enfrentando essa semana fortes. Não só fortes, mas em condições de fortalecer outros. Com um coração sensível, meu irmão, para que pessoas que vão surgir no nosso caminho, nós enxergarmos que nós somos Jesus na vida delas. Nós não somos egoístas, nós somos aquela terra fértil que recebe a semente. O Espírito Santo faz germinar para que venha frutificar e alcançar outras vidas. Amém? Glória a Deus. E eu te convido a já abrir tua Bíblia lá em Jeremias. Jeremias 18 é o Velho Testamento, meu irmão, o Antigo Testamento. O profeta Jeremias, no capítulo 18, logo no comecinho, o verso 2. Jeremias 18, 2 diz o seguinte: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim um Senhor com uma palavra.
Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, aqui o Senhor já falou comigo. Quem aqui quer ser um vaso nas mãos do oleiro, meu irmão? Ei, essa disposição para ser um vaso. E eu fui aprender um pouco como é que funciona isso no natural, né? Como é que se faz um vaso? Eu ainda pensei em trazer, pastor, um amontoado de argila aqui, para facilitar a compreensão. Mas aí eu anotei algumas coisas. Existe um processo, meu amado, para que o barro ele se transforme num vaso. E começa pela modelagem. Dá forma àquele amontoado de argila que eu e você conhecemos, aquele amontoado de barro que eu e você conhecemos. É preciso dar forma àquilo. Depois vem a parte do acabamento, que você já pensa que aí terminou. Não, o acabamento deu a forma e agora vai para o acabamento. Acabamento é onde vai tirando as imperfeições, vai alisando, alisando. Às vezes a imperfeição sai rápido, mas tem outras que precisam de um tempo, tem mais cuidado, tem que ter mais empenho, para que fique bem lisinho. Depois disso vem ainda um terceiro processo, uma terceira fase do processo, que é a secagem. Naturalmente ele vai ainda estar um pouco úmido, meu irmão. Então se aquele vaso for para venda, se aquele vaso for ainda ser utilizado naquele formato, ele não vai suportar. Então o oleiro sabe disso. O que é que o oleiro faz? Ele deixa ele secando. Espera alguns dias secar. E eu e você pensamos, pronto, secou, está pronto para vender, está pronto para usar. Segundo o processo natural, meu irmão, ainda tem uma quarta fase, que é a queima. Ei, meu irmão, a queima é demorada. A queima, naturalmente falando, ela vai mexer com os componentes daquele vaso. Mas eu trago a boa notícia, que o oleiro sabe a temperatura certa. Ei, meu irmão, ele não vai deixar queimar. É a temperatura suportável. Amém, meu irmão? E depois desse tempo de queima, existem alguns vasos que o Senhor, o oleiro, ele tem um desejo de apresentar ele diferenciado. E ele vai para um processo que chama-se de esmaltação, que é aquele processo de pintura, em que ele vai sair dali a coisa mais linda do mundo. E você acha que isso aí, meu irmão, vai ser fácil? São detalhes. Ei, esse vaso para sair na condição de que suporte a venda, botar lá na prateleira, muitas vezes passar meses exposto lá, a sol, a chuva, a poeira, as condições do tempo. Mas aquele processo de queima, somado com esse processo de esmaltação, meu irmão, ele faz com que aquele vaso fique firme. Aquele vaso fique sustente, ele sustenta as condições que vai ser exposto. Eu anotei aqui, o vaso é pintado e muitas vezes ele pode retornar para uma segunda queima, porque o oleiro percebe que para garantir a pintura precisa passar por outro processo de queima. E assim é garantido, meu irmão, que esse vaso vai suportar as pressões do mundo lá fora. Amém? Ei, queridos, existe um processo para as coisas naturais da vida, para o crescimento do homem. Existe um processo para o crescimento espiritual, meu irmão. E muitas vezes, né, querido, nós não estamos dispostos a isso, a se submeter a esse processo todo que eu e você vimos agora, de ser modelado,
de ser ali, passar pelo acabamento, alisado. Quem dirá queima? Mas isso é garantia para mim e para você, que lá na frente, meu irmão, nós estaremos firmes. Amém. Glória a Deus por isso. E agora a gente começa a nossa ministração. E eu te convido a abrir lá no Novo Testamento, né? 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, o verso é o 11. Aleluia, glória a Deus. Certamente, meu irmão, o Senhor nos ama. E essa palavra vem recheada de amor. Amém? Amém. Aleluia. 1 Coríntios 13, o verso 11. Diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ei, irmão, desistir. O desistir aqui é largar mesmo. É algo que eu e você jogamos fora e caminhamos para frente. Amém. A Bíblia nos ensina como eu vou crescer espiritualmente. O Senhor, meu irmão, quer que eu e você cresçamos. Existem grandes coisas que nós temos ainda no nosso futuro para desfrutar da parte de Deus. Mas nós não podemos ser esse menino. Nós não podemos carregar essa herança de menino. Essas coisas próprias de criança. Eu largo, eu deixo, eu tomo essa decisão. E eu trouxe aqui esse mesmo versículo lá na linguagem, na versão, né, da Bíblia. A Mensagem diz o seguinte: quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como bebê. Nós temos uma mãe com um bebê no colo ali. Ela sabe exatamente o que é isso. Um bebê que balbucia no colo dela. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Não tem como um bebê crescer e ele continuar um rapazinho ali com a linguagem de bebê. O bebê, meu irmão, ele não consegue caminhar sozinho. Eu anotei algumas características aqui. Ele chora muito. Por que ele chora? Porque ele não entende o que a mãe e o que o pai querem para ele. Ele não sabe esperar. Ele não sabe se vai vir um alimento. Muitas vezes a mãe já está preparando a mamadeira. Mas ele não sabe, então ele chora. Amém, meu irmão? A mamadeira já está pronta, né, Zélia? Muitas vezes já está na bolsinha ali da mãe, a mãe carregando, indo para o hospital, indo para o médico, com a mamadeirinha prontinha, quentinha, preparada. E esse bebê chora. E esse bebê esperneia. Esse bebê não pode, meu irmão, se alimentar de coisas sólidas. E o pai sabe disso. Que ele não pode comer coisas sólidas porque ele não suporta. Ele ainda não tem dentes para isso. O estômagozinho não vai aguentar. Bebê é ansioso, né, pastor? Bebê é ansioso, é agoniado, como a gente chama aqui, né, na nossa região. Ele vai logo para o Instagram mandar mensagens subliminares para que todo mundo saiba o que ele está vivendo. Para que todo mundo tente entender o que é que está acontecendo com esse bebê. Ei, bebê só aceita palavras e atitudes carinhosas, viu? Ele é difícil de ser corrigido. Fica logo de bico quando a mãe fala com a vozinha mais firme. Tem uns bebês que já fazem um biquinho para baixo, né? O meu fazia assim. Hoje meu bebê tem 14 anos. Mas ele fazia assim. Ficava de bico. E algo que foi poderoso para mim, quando eu anotei aqui. O bebê, ele quer botar tudo que ele vê para dentro. O bebê pode ver alguma coisa? O que é que ele vai levar? Ele leva para onde, meu irmão? É para a boca.
O bebê, ele come o que ele vê. O que ele vê no Instagram, o que ele vê no WhatsApp, o que ele vê no meio do mundo, o que ele escuta por aí. Ele não consegue discernir, né, pastor? O que vai fazer mal. Mas o que o Senhor está nos ensinando aqui hoje é que nós devemos deixar as coisas de menino de lado. Para avançar, meu irmão. Para o que Ele tem para mim e para você. Aleluia. E abre aí tua Bíblia lá em Hebreus 5. Hebreus 5, o verso 13. Aleluia. Hebreus 5, verso 13 diz o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E eu penso, e você pensa, meu Deus, essas coisas de bebê, muitas vezes eu estou fazendo algumas coisas parecidas aí com um bebê em alguma área da minha vida, porque se você não, mas eu percebi isso, meu irmão, que eu preciso deixar algumas coisas de lado. E como eu faço isso, irmã? Ei, existe algo poderoso que Jesus deixou para mim e para você. O nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Que muitas vezes ele fala comigo e com você. E a gente, às vezes, dá uma de... Rapaz, mas eu vou tentar assim. Eu vou buscar desse jeito. E não dá certo, meu irmão. Eu tenho um filho de 14 anos. E ele está naquela fase, né, pastor? Que os senhores vivenciaram e acho que estou vivenciando ainda hoje, né? Ele nem é criança, mas ele também não é adulto. Mas muitas vezes, Zélia, no dia a dia, ele quer ter essa autonomia de adulto. E eu estou vendo que aquele caminho não vai levar para um bom lugar. Eu estou ali fazendo o papel do Espírito Santo, orientando. Mas ele é livre, meu irmão. 14 anos, ele é livre para decidir se vai fazer ou não. E eu percebi isso, pastor, que ele é livre. Enquanto era menorzinho, nós ficávamos ali, tangendo para um lado e para o outro. Agora, está cada vez mais difícil. E isso é bom, meu irmão. Isso aconteceu comigo e aconteceu com cada um aqui. De ter seus erros e seus acertos. Porém, o Senhor quer que nós acertemos mais, queridos. Não é o desejo do Senhor que nós estejamos tropeçando. Amém? E lá no verso 14 ele diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém. Que palavra poderosa, queridos. O Senhor nos instruindo aqui a crescermos, deixarmos de ser meninos para sermos adultos, comer coisas mais fortes, chegar nesse nível de poder mastigar, meu irmão. Porque o adulto tem o quê, querido? Autocontrole. O mundo chama de autocontrole, nós chamamos de domínio próprio. Quantas vezes eu e você, quando se imagina naquele tempo, que não tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador, que não tinha esse ajudador dentro, fazíamos coisas absurdas, coisas pequenas para a gente eram, meu Deus. Ei, mas tem dentro de mim e de você um ajudador. E o fruto que ele deixou, meu irmão, dentro de mim e de você, o domínio próprio. Ele nos conduz até atitudes semelhantes à do Pai. Aleluia. O adulto, meu querido, ele ajuda pessoas. Ele é humilde. Ele é rápido em perdoar. E difícil de se ofender. Aí eu digo de novo e digo para mim. Eu não digo nem para você. Ei, o adulto é rápido em perdoar. E difícil de se ofender. Aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, eu e você tem alguns amigos que não desfrutam dessa intimidade com o Espírito Santo.
E quando a gente se depara com alguma situação, Ele nos traz aquele conselho do inferno, de você guardar mágoa, de você não perdoar, de você dar o troco. Ei, querido, nós vimos que quem bota tudo na boca, quem come tudo que vê pela frente é bebê. E eu e você não somos mais isso, amém? Quantas vezes, né, pastor, a gente vê pessoas aí acometidas de câncer, inclusive já tem estudos nesse sentido. Rancor, falta de perdão, meu irmão, conduzindo para esse lugar de morte, onde a palavra já nos instrui a sermos adultos, rápidos em perdoar, meu querido, difícil de se ofender. O adulto aceita correção. Ele aprendeu, meu irmão, a aceitar correção. Porque nós já fomos bebê. Isso é natural, queridos. Mas a gente tem que sair desse lugar. É o que a palavra nos orienta, a deixar esse lugar, prosseguir para um lugar de maturidade. O adulto, meu querido, ele sabe esperar. E é o que a gente tanto deseja, ter essa intimidade com o Senhor, de esperar nele. Descansa no Senhor, irmã. Ei, que eu não só diga, né, Jane? Descansa no Senhor, irmã, mas que eu viva essa verdade. De descansar no Senhor quando o dia mau chegar, querido. Muitas vezes, meu irmão, eu orientei nesse sentido. Descansa, irmã. E quando eu chegava em casa e o copo quebrava e a nota da criança dava errado e o salário atrasava, eu era testada. Será que eu estou descansando no Senhor? Descansar nele. Estar atento, meu irmão. Discernir o que eu posso colocar na minha boca ou não. Estar atento aos abismos do mundo lá fora. Abismo que chama outro abismo. O mundo lá fora diz, não, isso é bobagem. Isso é besteira. Tem nada não. Só isso. Ei, engano de Satanás, viu? É abismo que chama outro abismo. Então você imagina um abismo que chama outro. Então fica inimaginável a coisa. Nós somos adultos em Cristo Jesus, amém? Amém. Nós somos adultos, estamos aqui só fortalecendo nossa fé. Aleluia. Abre tua Bíblia lá, meu irmão, lá em Filipenses. Ainda no Novo Testamento. Filipenses 3. O verso 12. Na minha Bíblia, que é de estudo, diz o seguinte, Filipenses 3:12, ela vai falar da soberana vocação. Paulo diz aqui, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém, meu irmão. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão, meu irmão. Aleluia! Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, meu querido. A palavra nos convida, ela nos convoca. Escute como uma convocação, meu irmão, para avançar para um alvo, para desfrutar de coisas maiores. E eu não estou falando de finanças, só isso não, porque também está envolvido no pacote. Mas eu estou falando de experiências espirituais com o Senhor, de andar ali em meio à fornalha e não se queimar, ser luz e sal por onde passar, querido. Eu quero isso para a minha vida.
Eu não quero estar nesse lugar de salva, mas sem desfrutar de todo o pacote da salvação. Amém? Pense nisso, meu querido. Muitas vezes nós temos ali a oportunidade de desfrutar de um banquete. Estamos comendo migalhas. Mas isso está nas nossas mãos, essa decisão, queridos. Eu avanço para o alvo, eu desfruto de tudo que Jesus conquistou na cruz para mim, ou eu fico aqui nesse lugarzinho, e ainda sendo referência para outros, de que só isso me basta. Tempo de reflexão. Eu estava preparando essa ministração, e como a gente fica falando, né, aí o celular começa esse logaritmo, né, ele começa a conduzir você a ver coisas que estão direcionadas àquilo, né? É igual a carro, sapato, bolsa, né? Quando você olha, tudo agora está mostrando sapato e bolsa e carro, enfim. Aí mostrou uma ministração de Joyce Meyer sobre crescimento espiritual. E eu anotei aqui algo que ela falou sobre a vida dela. E eu queria compartilhar com você. Não se sinta culpado quando percebe o seu erro, sua negligência. Perceba Deus te amando com a oportunidade de acertar. Aleluia, queridos. A Bíblia já diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Tem muita gente se condenando lá fora, pastor. Mas nós não somos esse povo, amém? Nós somos um povo que deixamos de ser criatura e agora nós temos um Pai, queridos. Um Pai que nos ama e que deixou a sua palavra para que eu e você tivéssemos conhecimento do que Ele quer que eu e você desfrute. Amém? Eu percebo claramente, meu irmão, o amor de Deus aqui. Abrindo um parênteses para falar do Rema. Creio, muitos alunos do Rema aqui em 2025, em nome de Jesus. O Rema transformando vidas. O Rema me trouxe a revelação, meu irmão, que o Apocalipse é pura misericórdia e amor de Deus. Porque eu pensava que Apocalipse era, meu Deus, o que é aquilo, que maldade. Ei, Apocalipse, o livro de Apocalipse, o que acontece ali é amor e misericórdia do Senhor. Uma nova chance, meu irmão, que Deus já preparou para o seu povo. Amém? E eu fecho aqui e seguimos. Em Efésios 4, meu querido, se você puder abrir lá. Efésios 4, o verso 14. Efésios 4, verso 14, diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você percebe, meu querido, mais uma vez o amor de Deus por mim e por você aqui, nos alertando para o que nós vamos nos deparar nesse tempo. Homens maus, queridos, que têm doutrinas de demônios, que estão aí se especializando em nos enganar. E eu e você não podemos cair. Amém? Eu e você não só não podemos cair, como eu e você seremos e somos aqueles que resgatamos pessoas do engano. Aleluia. Queridos, essa noite é uma noite de crescimento espiritual, de reconhecer onde eu e você estamos em Cristo Jesus. Quando o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e pregai as boas novas, que é uma história, meu irmão, de redenção. Nós não podemos ficar com isso guardado só para mim e para você.
Nós somos comissionados, né, Zélia? Nós somos comissionados a sermos esse povo que vai resgatar outros do inferno e das trevas. E a comunhão com o Espírito Santo de Deus, estarmos aqui bebendo dessa fonte, que é a palavra de Deus, vai nos dar essa ousadia, queridos, essa intrepidez em não só ficar onde eu estou hoje, querido. Eu quero ir além. Eu quero ter um belíssimo galardão na presença do meu Pai. Aleluia. Nós vamos ter esse galardão, querido, porque hoje é noite de despertamento. É uma noite que eu e você está aí na sua mente, dizendo: rapaz, eu vou me aprofundar mais no estudo da palavra. Tem tudo isso aqui. Eu posso ajudar pessoas. E não vai ficar só no dia de hoje, querido. Vai ser algo que eu e você vamos levar como decisão. Como nós ouvimos no começo da ministração. Vamos deixar para trás. Deixar para trás as coisas de menino. Amém. Coloque no seu coração, meu querido, uma ponte queimada das coisas que não vão nos levar para a presença do Pai. Para esse lugar, à destra de Deus, queridos, que nos espera. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu creio, queridos, que o Senhor está feliz com esse momento que estamos refletindo sobre isso, sobre crescimento. Porque eu imagino tantas coisas maravilhosas que estão disponíveis e o Senhor querendo que eu e você acessar sem esforços, porque Jesus já fez isso por mim e por você, querido. Ter essa convicção que nós temos tantas coisas. Quem tem filho aqui já deve ter vivido isso, do filho chegar para perto do pai e da mãe e dizer: eu queria comer alguma coisa. Você já pensou, aí o que é que eles dizem, né? Aí você diz: meu filho. Aí ele pega e nem deixa nem você terminar. Ele diz: não tem nada. Quem já viu isso? Porque eu já vivi. Aí você vai na sua cozinha, abre a geladeira e abre lá o seu armário e diz: não tem nada, meu filho. Pelo amor de Deus. Eu e você não somos esses meninos que achamos que não temos nada. Onde temos tudo o que precisamos, queridos. Tudo já foi conquistado para mim e para você. Exemplos naturais, meus irmãos, que o Senhor vai trazendo à nossa mente para facilitar que eu e você reconheça isso no nosso dia a dia. Que eu e você tenha essas palavras guardadas aí, quando a gente estiver no nosso trabalho e alguém chegar com alguma queixa e você semeia a palavra. Semeia essa palavra nesse coração. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Eu lembro, meus queridos, inclusive eu já agradeci, eu pequenininha assim, 9 anos, quando a vizinha lá na minha casa ia me buscar para ir evangelizar com ela. Minha mãe, a católica, que o mundo chama de católico não praticante, né, pastor? É aquela católica que tem a Bíblia aberta no Salmo, e, enfim, que eu e você conhecemos. E essa pessoa me levava para lugares, para cidadezinhas pequenas, e eu participava daquele evangelismo. Queridos, demorou anos para que eu reconhecesse Jesus como meu suficiente e único Salvador. Sim, mas aquela palavra, querido, ela ficou no meu coração. E hoje eu posso dizer que ela não voltou vazia. Amém. Hoje eu estou aqui, improvavelmente estou aqui, pastor. Meu esposo, creio que daqui a uns dias estará aqui. É um improvável, meus queridos. Improvável. Nós somos uma família improvável. E talvez você também esteja se imaginando aí como você era antes de conhecer Jesus, como era a sua vida. E hoje você está aqui escolhendo a melhor parte.
Aleluia. Antes de vir para cá, queridos, vocês devem ter escutado o barulho que estava na cidade, de carreata, né, de candidatos. E eu fui deixar o meu filho na sede, no culto de adolescentes, e passamos por uma rua, meu Deus. Até minha filha se assustou com as palavras que saíam de um dos carros que estava lá. Gente, pelo amor de Deus. Aí vem aquele espírito de condenação, mas ao mesmo tempo o espírito me faz lembrar: ei, tu já esteve aí. Tu já esteve sentada nas portas dos carros, gritando aí, vendo na hora um acidente, e ainda reclamando da vida depois, na segunda-feira. Ei, queridos, como é que eu e você podemos duvidar da bondade de Deus e da misericórdia de Deus? Eu sou a prova de bondade e misericórdia. Certamente você também, querido. Então, como é que nós podemos pensar que nossos familiares não vão ser alcançados pela palavra, né, pastor? Muitos de nós não tivemos, né, Zélia, essa graça de ter nascido num ambiente cristão. Mas o Senhor cuidou de nós, amém? E hoje nós estamos aqui, escolhendo e desfrutando da melhor parte. Vai lá para Salmos, abre tua Bíblia aí novamente. Lá em Salmos 131, o verso 2. Salmos 131, verso 2, o salmista fala muito profundamente ao meu e ao teu coração. Ele diz o seguinte: pelo contrário, eu vou começar do verso 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Amém, meu irmão. Você sabe o que é uma criança desmamada? Não é uma criança que está com fome e está sem mamar, não. É uma criança que já chegou nesse nível de desmame. Ela está bem, querido. Ela está bem, meu irmão. Ela aceitou esse processo de crescer e de agora se submeter a comidas mais sólidas. Eu trouxe até uma indicação de um livro para você, querido. Certamente o pastor já leu e alguns aqui podem até ter lido. O livro é Crescendo Espiritualmente, de Kenneth Hagin. Ô, queridos, que livro poderoso. É um livro fininho, de fácil leitura, e eu e você vamos nos encaixar aqui, se encontrar, se avaliar. Onde é que eu estou nesse processo de crescimento? Instruções poderosas de como eu posso crescer em Cristo Jesus. Todos os dias, querido, lendo um pouquinho aqui, certamente você vai se transformar num cristão, num processo de crescimento fortalecido. Um processo que vai te conduzir para grandes coisas na presença do Senhor. Eu, particularmente, fui por muito tempo um ouvinte da palavra. Mas chegou o tempo que eu aceitei crescer. Como aqui o salmista fala. Eu me coloquei nesse lugar, meu querido, de criança desmamada. E eu convido você a ser essa criança desmamada e a ainda levar essa palavra para outras pessoas lá fora. Aleluia, estimulando. Ei, vamos crescer junto. Não desista de convidar pessoas a vir para a igreja. Não desista de convidar pessoas a vir à igreja, irmão. Não vai não, já chamei tanto. Faça a sua parte, querido. Quem convence não sou eu nem você. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Deus deixou essa comissão para que eu e você sejamos Ele aqui na terra. Jesus Cristo. Aleluia.
Eu até marquei uma página aqui para eu ler para vocês. Ele diz o seguinte, o autor fala: algumas pessoas perguntam a si mesmas por que não conseguem ter fé para obter a cura. Alimentam o corpo com 3 boas refeições por dia e o espírito com um só lanche frio por semana. Meu Deus, eu me senti constrangida quando eu li isso aqui. Aí ele ainda fala: resolva em seu coração que colocará as questões espirituais em primeiro lugar. As coisas mais importantes devem ter a primazia. Não dê extremo valor aos assuntos terrenos, ainda que se trate dos seus próprios parentes. Coloque Deus acima. Coloque Deus acima do seu próprio eu. E você será abençoado espiritualmente e passará muito bem fisicamente, tanto você quanto sua família. Amém, queridos? Esse homem é um homem que tem muita experiência com o evangelho. Certamente já viu, já vivenciou, já presenciou tantas famílias, irmãos, alcançadas por causa de um membro que não negligenciou, que não deixou de cultuar, que não deixou de ter a sua intimidade com o Senhor, em detrimento das coisas terrenas. É isso que ele nos ensina. Não é possível eu e você colocar os assuntos terrestres, as coisas naturais, acima de Deus e crescer em Deus. Entendeu, meu irmão? Como eu vou conseguir isso? A ordem está invertida. Eu e você, queridos, somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais, queridos. Então, nós andamos no Espírito. E o Espírito tem poder, queridos, para transformar as coisas naturais. Eu creio em transformação. Quando a gente está orando aqui, pastor, pelos dízimos e ofertas, eu creio na multiplicação, meu irmão. Ore nesse sentido, querido. Porque Jesus já deixou esse exemplo para mim e para você. Multiplicação de peixes e de pães. Multiplicação. Será que não é possível, meu irmão, hoje eu encontrar isso dentro de uma salva dessa? Multiplicação do que foi colocado ali, queridos. Ore isso na sua casa. Declare nas suas finanças. Declare nas suas finanças, querido. Multiplicação. Aleluia. E eu já estou caminhando para o final. E quero que você abra lá em 1 João. 1 João 4. Lá no finalzinho. Já próximo ao Apocalipse. 1 João 4. Aleluia, eu e você não seremos mais levados por nenhum vento de doutrina, em nome de Jesus. Nós estamos bebendo da boa fonte. Aleluia. 1 João 4, verso 4. Começa assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, querido. Maior é o que está em você, meu irmão. Não esqueça disso, querido. Saia daqui com essa certeza de tudo que foi dito. Maior é o que está em você do que o que está lá fora. Aqui é um centro de treinamento para você chegar lá fora e desfrutar dessa verdade. Ei, maior que está em mim do que o que está no mundo. Como eu vou provar isso se eu não passar por circunstâncias? Como eu vou provar isso se eu não multiplicar essa palavra na vida de outras pessoas? E não reconhecer isso no meu dia a dia? Aleluia, queridos. Ele diz filhinhos. Não tem como eu entender, pastor, que essa palavra é uma palavra dura da parte do Senhor. Eu recebo isso com amor, querido.
Quando Ele me chama de filhinho, quando Ele te chama de filhinho, Ele está cuidando de você. Ele está dizendo: eu estou contigo. Eu sou o teu supridor. Eu quero que você desfrute de tudo que já conquistou. Porque Jesus Cristo te deu esse direito. Já está tudo conquistado. O teu armário tem comida suficiente, querido. O Senhor já nos deu tudo. Muitas vezes eu e você está dizendo que está faltando. Mas como nós vimos aqui, a Bíblia nos fala sobre isso, né, queridos? O povo perece por falta de conhecimento. Como é importante eu e você abrir a nossa palavra. Ela tem poder, queridos. Experiências pessoais minhas, de às vezes, né, pastor, a gente bota um louvor, tem uma experiência tremenda com o Senhor, glória a Deus por isso. Mas existem situações, e eu posso testemunhar isso aqui, que eu tive, pastor, que no silêncio mesmo, abrir a palavra e ler a palavra. E essa palavra, ela transformar o que estava dentro de mim. Amém, queridos? Eu quero te estimular a isso, porque muitas vezes nós estamos acostumados a pegar fragmentos aí no YouTube da vida e não ter esse momento de sentar e abrir tua Bíblia e comer essa palavra assim, do jeito que ela está aqui. Ela é poderosa, queridos. Amém. Existe uma unção ali ao abrir a palavra do Senhor. Vai ter um tempo que isso aqui não vai estar disponível, mas eu e você não estaremos mais aqui, amém? Nós cremos que seremos arrebatados. Você faz parte de um ministério que nos ensina nesse sentido, que o Senhor vai vir nos buscar, aleluia, glória a Deus por isso. Então, queridos, é importante demais que eu e você tenhamos essas convicções e cada vez mais pessoas sejam cheias dessas verdades. É poderoso, meu irmão, é poderoso. A palavra do Senhor tem poder. E se eu pudesse resumir tudo que nós vimos aqui hoje, eu diria a você: estuda a palavra. Amém. Se submeta aí, nós vamos ter um culto rema e esteja com o coração disponível, meu irmão, para se entregar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu quero fazer o rema. Vai ter favor, vai ter graça, para que eu me submeta a esse tempo de estudo, para que a minha vida mude completamente. É uma boa oportunidade, meus irmãos. O rema está ali, debaixo da unção que aquela escola carrega. É sobrenatural. Existem muitos testemunhos, milagres naturais ali, coisas que eu e você podemos tocar. Pessoas curadas, famílias restauradas, onde não existia condições financeiras nenhuma. De repente chega lá. Você está lá com um ano pago. Como assim? Alguém veio e pagou meu rema? Foi. Alguém foi instruído pelo Senhor a ir lá e pagar o teu rema todo. Creia, meu irmão. Creia para desfrutar das coisas do Senhor. Aleluia. E eu te convido a ficar em pé para a gente finalizar. Se o louvor puder vir para cá, que é louvor... E o pastor e a sua equipe abençoada. Poder vir para cá, meu irmão, fecha teus olhos. Vamos orar um pouco, vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Conversa com teu pai, fala com ele, os anseios do teu coração. Declara o teu desejo de crescimento. Declara as tuas fraquezas. Você sabe, meu irmão, que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Ele deixou isso escrito para que nós não ficássemos perturbados, para que eu e você não estivéssemos condenados. Aleluia, obrigada, Paizinho. Obrigada porque você é o meu supridor. Porque nós cantamos aqui que você é o dono das nossas, de todas as fontes
fontes de sabedoria, fonte de finanças, fonte de paz, fonte de saúde, fonte de amor, fonte de alegria. São fontes, meu irmão, as fontes que estão precisando da intervenção divina. É esse o momento, querido, de você conversar com teu pai. De você, sem força nenhuma, entrar nesse lugar de consagração, de entrega, de desfrutar do amor do Senhor pela tua vida, pela vida dos seus filhos, da sua igreja, do seu bairro, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que a tua palavra chegou no meu coração. E ela vai, meu Pai, germinar através do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Obrigada, Paizinho, porque ela irá frutificar a 30, a 60, a 100 por um, meu Pai. Obrigada por esse tempo que essa igreja vive, um tempo de crescimento, um tempo de portas abertas, um tempo em que esse farol alcançará esse bairro, essa região. Eu declaro pessoas atraídas por esse lugar, pessoas chegando para ficar, pessoas chegando trazendo, Pai, esse desejo de fazer parte de uma igreja séria, de um corpo sério, de um corpo que tem intimidade contigo. E coisas tremendas, Pai, vão acontecer nesse lugar. Eu declaro refrigério para toda a liderança da igreja. Eu declaro alegria no caminhar. Eu declaro alegria no caminhar e no servir, Pai. Uma igreja que abraça e transmite essa alegria. Uma igreja que abraça e transmite essa paz. Que é a paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo dá. É a paz que o Senhor Jesus conquistou para o teu povo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Oxalá.